pessoal bateu pesado aqui foi interpretação da própria redação aqui do Pátria Digital. Eu nem vi com tanta força. Mas eu estava conversando hoje, um grande amigo, estamos tocando nesse assunto. E vocês lembram que há cerca de 2 dias eu fui citar aqui a questão de uma matéria que saiu numa revista, que foi ali aproveitada pelo pessoal do Pátria Digital, é óbvio. O Pátria Digital tem matérias originais próprias, mas também faz o papel de media watch e reage, né, nas suas matérias. E eu tive que corrigir a turma ao vivo, porque comecei a ler a matéria, que por sinal é desse mesmo veículo. E eu disse, tem alguma coisa errada. Essa visão que esse pessoal está tentando colocar aqui sobre orçamento é uma visão equivocada. Se você ler, parece que as Forças Armadas estão sendo privilegiadas em detrimento, por exemplo, da educação ou da saúde, e a informação não está correta. Pois bem, para mim, a mais surpresa ainda, outras matérias se seguiram. Eu não sei o que está acontecendo lá na turma, talvez eles tenham contratado alguém com cabelo lilás lá, que começou a fazer isso, mas é um veículo que eu respeito, e tem, inclusive, vou colocar as fontes aqui, porque a resposta não foi minha. Eu tinha tanta razão no que se passou, que a resposta veio do próprio comandante da Força Aérea. Tá? E aí, ontem, aqui, muita gente veio perguntar sobre a questão dos caças da Amazônia e tudo. Essa é boa para você ver aqui. Então dá like, se inscreve e compartilha, porque inclusive vou mandar para o comandante essa. Tá? Dá like aí. Dá like aqui, se inscreve e compartilha. Vamos lá. Aqui, para quem não conhece, o atual comandante da Força Aérea Brasileira trouxe recentemente aqui, inclusive, a mensagem de Natal do Tenente Brigadeiro Batista Júnior, né? E já tecia aqui os meus comentários acerca dele. Se você tiver alguma dúvida, nos bastidores a turma diz que ele é talvez um dos maiores entusiastas, inclusive do governo atual, e entende como similares aos seus valores o que a população brasileira pensa no momento. Né? Você tem que entender que as forças militares, elas são forças de Estado perenes, elas estão lá antes de nós chegarmos e estarão depois que nós formos. Mas que, em dado momento, ela precisa ter conexão com a fotografia do pensamento da população naquela época. É o caso de hoje. Né? Nós precisamos ter comandantes militares que reflitam minimamente aquele voto de 2018. Então, nesse sentido aí, fica tranquilo que o Tenente Brigadeiro Batista Júnior aí é um desses. Né? Guerra híbrida transforma desinformação em arma. Verdade. O texto é da turma mesmo, mas eu vou me atentar aqui à resposta. Eu não quero muito falar do pessoal que publicou a notícia que não era lá tão objetiva, tá? E vai demorar um pouquinho, tá, pessoal? Então vai dando like aí. Mas eu quero fazer justiça aqui ao Poder Naval, a publicação, né, o portal Poder Naval. Tá, os links das matérias estão todos aqui como fonte. Tá? E do próprio Pátria Digital, onde está tudo isso reunido. Mas é uma resposta a uma outra publicação. Eu vou citar o nome aqui, que é do DefesaNet, que é um veículo que eu considero que tem uma participação efetiva, importante na história da defesa do Brasil, mas que deu umas 2 pisadas de bola recente aí, faz parte, às vezes é um editorial, alguma coisa que precisa ser corrigida, e me parece que não somos nós, só nós temos essa opinião, o próprio comandante da Força Aérea aí deu a resposta e foi publicado em outra publicação, que foi o Defesa Naval, Aeronaval. Comandante da Aeronáutica contesta notas publicadas pelo site DefesaNet. Vamos lá. Eu não quero, mais uma vez eu quero enaltecer o grande serviço que ambas as publicações aqui citadas têm com relação à história do Brasil na defesa, mas às vezes acontecem essas situações. O site DefesaNet publicou na semana passada 3 matérias sobre a Força Aérea intituladas FAB Notas Estratégicas 1, 2 e 3. O Poder Aéreo entrou em contato com o comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Batista Júnior, para o esclarecimento do teor dessas matérias, e as respostas do comandante foram as seguintes. Portanto, essa resposta não é do canal Pátria e Defesa. Nós estamos aqui trazendo, mas do próprio comandante da Força Aérea, segundo aqui a revista, tá? Um brigadeiro da FAB disse que a Força Aérea já estuda uma outra opção de aeronave para complementar a aviação de caça e não ficar dependendo de um único fornecedor. As opções estudadas são a de um avião de combate leve a jato ou mesmo o F-35, pois a fabricante Lockheed Martin está oferecendo o avião ao mercado internacional por quase o mesmo preço do caça sueco. Eu já expliquei aqui essa questão da diferença de preço
não ser o mais importante, pois na relação entre o Brasil e a Suécia existe o compartilhamento completo da tecnologia, a aquisição, o programa de offset, tudo não é só uma compra de prateleira e permite ao Brasil ser provavelmente autônomo na fabricação de caças no futuro. É muito mais do que comprar um caça. Então não interessa se é o mesmo preço. Comentário do comandante da Aeronáutica. Não acredito que qualquer brigadeiro da ativa da FAB tenha dado esta informação, pois todos sabem que a decisão já tomada pelo alto comando da Aeronáutica, a quem cabe esta decisão estratégica, é de buscarmos contratação de um segundo lote de Gripen, EIF. Decisão esta que já comuniquei em diversas entrevistas, ocasiões formais e ordens do dia. O número estimado para um segundo lote é de 30 aeronaves, ainda não detalhadas entre as versões EIF. É o biposto e monoposto, mas é o mesmo, a mesma aeronave, com a característica diferenciada é essa, porque uma serve inclusive para a questão do treinamento. Olha, essa já é uma notícia boa, porque provocou o comando da Força Aérea a formar posição, ou seja, poderemos ter, num futuro bem próximo, aí cerca de 70 aeronaves encomendadas, de um total, aí essa eu vou falar, que essa eu ouvi lá dentro, sob análise, de que o ideal seria um total de 108 aeronaves. Mas 70 a gente já começa a brincar legal, de forma regional aqui. Estou tentando ser um pouco descontraído. Trecho da matéria do Defesa Aérea. Um ponto que tem incomodado a FAB é que o cronograma de integração de armas e sistemas imposto segue os requisitos impostos pela Agência de Armamentos da Suécia, FMV, atendendo às demandas da Força Aérea da Suécia. O sócio brasileiro tem os seus interesses postergados. Olha, mais uma vez, foi colocado na matéria como se nós estivéssemos batendo continência para tudo que vem da Suécia. E eu reitero que o principal motivo, eu estava no dia dessa assinatura, o comandante da Força Aérea era o também tenente brigadeiro Rossato, eu jantei com o Rossato no dia, lá em Estocolmo, no dia da assinatura do contrato. Tá? E nós conversamos sobre isso. E ele disse o seguinte, uma das grandes vantagens que nós temos, primeiro, é que foi uma escolha do alto comando da Força Aérea, teve a óbvia influência política, mas foi o alto comando da Força Aérea que deu a última palavra, e o fato de nós estarmos lidando com um parceiro, que é um país, que apesar de ser um país rico, de boa qualidade de vida, mas que nós batemos de frente aqui. Ó. Não tem essa história de um estar acima do outro. Eu não estou fechando aqui com uma potência, uma grande potência nuclear, que vai impor de cima para baixo o que nós vamos fazer. Eu sou testemunha real disso aqui. Tá? Detalhe, também no jantar estava presente o ministro da Defesa e estava presente, eram 4 pessoas só, e estava presente o meu amigo Jairo Cândido, que também faz parte do programa de construção do GRIP. Teria desmentido na hora, até porque é o seguinte, terminou o jantar, eu não tinha condições de estar no mesmo hotel que estava lá a presidente, a época, os ministros e tudo mais, nós saímos andando por 4 quarteirões, eu e o Jairo Cândido, até o nosso hotel, né, que era o presidente da Imbra, Filtro, que faz parte do programa lá, à época era uma pessoa envolvida no programa. E nós fomos conversando muito mais coisas. Hoje, infelizmente, ele não está mais entre nós, mas contribuiu muito, né, para o sistema de defesa brasileiro. Enfim, sobre a integração dos armamentos e outros, tarará, né? Comentário do comandante. Desconheço qualquer incômodo à FAB. Lembrando que quem fala em nome da FAB é seu comandante, que conhece bem a execução de projetos de desenvolvimento e os óbices que podem ser encontrados. Sobre a integração de armamento e outros sistemas, a única novidade é que cancelamos a integração do POD Sky Shield. Pod Sky Shield. Pod é aquela estrutura que fica, parece um míssil, mas na verdade carrega uma série de tecnologias, né? Sky Shield, tendo em vista a sua obsolência. Tal capacidade será suprida pela aquisição oportuna de outro pod interferidor ainda a ser decidido. Aí, outra questão. O limitado número de células do F5M, FM, disponível em suas restrições operacionais pelas horas de voo já alcançadas, torna a entrada do Gripen nas forças cada vez mais uma demanda prioritária.
Aí vamos lá, eu também tenho minha própria opinião sobre isso. Aliás, nessa questão do F5M, eu achei até bacana, porque estava conversando com um amigo brigadeiro nesse momento, não é qualquer pessoa, e ele, inclusive, me mandou essa imagem que eu achei tão bonita que eu vou colocar aqui na live, que é exatamente os nossos F5 modernizados do lado do Gripen aqui no Brasil. Inclusive, tem constantemente voado lado a lado. Até vou colocar em homenagem ao brigadeiro, não sei se ele está aqui. Se tiver, pode até mandar um abraço aí, que ele está fora do Brasil. Mas manda um abraço aí, porque eu sei que ele sempre assiste. Comentário do comandante da Força Aérea. O FASE, em fase das frotas KC-390 e C-130 e F-39 e F-5M, é a atividade corriqueira da FAB. É a troca, né, substituição das aeronaves, de uma mais moderna pela mais antiga. É a atividade corriqueira da FAB, analisada pelo Alto Comando da Aeronáutica. Quaisquer atraso das entregas e o que pode ocorrer caso de restrições orçamentárias será compensado com o replanejamento da curva de fase out, né, dos F5, ou seja, da saída de operação, né, ou do C-130. Temos o completo domínio sobre o suporte logístico das aeronaves F5. Olha, pessoal, eu tive a oportunidade de, em uma das visitas à modernização dos F5, é um avião novo que está ali dentro. É óbvio que existem exigências, inclusive estruturais, de projetos. Você precisa fazer a substituição completa, mas você chamar a aeronave F5 de obsoleta é forçar um pouquinho a barra. Bom, essa aqui ontem veio um monte de gente aqui, eu não sabia responder, eu não conhecia, eu não tinha lido a matéria. Agradeço ao pessoal que veio aqui falar, inclusive busquei a informação para poder trazer aqui. Tá? Comentário do comandante da Aeronáutica. Retirada de calças da Amazônia e causa alarme. Ontem as pessoas chegaram, olha, tiraram os F5 das estruturas da Amazônia, estamos desprotegidos. Os marcianos irão atacar, ou seja lá quem, na ficção. Vamos lá. Resposta, comentário do comandante da Aeronáutica. Poder aéreo tem característica diferente dos demais poderes, terrestre e naval. Velocidade, mobilidade, flexibilidade, penetração, alcance e pronta resposta. Com base nestas características, não temos necessidade de estarmos na área de operação em tempo de paz, onde o estado de alerta é zero. Chegaremos a qualquer lugar do território nacional em menos de 12 horas. Não há guerra que seja realizada neste tempo. A operação dos F5 em Manaus atendeu a uma diretriz da Estratégia Nacional de Defesa, redistribuição de meios da Amazônia, que não se encaixa ao poder aéreo, muito menos com F5 operando de forma altamente restrito no aeródromo de Ponta Pelada. Com o phase-out de frota do F5 já iniciado, não temos recursos nem é eficiente termos 4 unidades aéreas com poucos aviões. Será muito mais efetivo tê-los em apenas 2. Economia de escala aqui. Também sinto pela desativação da unidade aérea na qual me formei piloto de caça, mas não podemos gerenciar a FAB com o coração eclipsando a razão. Porque houve muita dúvida e muita gente fez um desserviço nesse sentido, tá? Com relação à integração, né, do IRIS-T, eu protelei essa informação aqui, eu nem fiz, na verdade, a análise do IRIS-T por falta de informação. Então, a resposta veio do próprio comandante da Força, eu vou me restringir a ela. Tá? Neste artigo, o DefesaNet parte de uma análise simplista e com base em informações erradas. Logicamente, a integração do IRIS-T poderia ser feita nos nossos F5M, mas há que se estabelecer uma relação de custo-benefício desta integração de curva de phase-out da frota, dos tempos e recursos gastos para treinamento de pilotos e manutenção, etc. Como pode ser notado no texto da nota, o site parte da premissa errada, daqui entre colchetes, né, entre chaves, aliás, que todos os mísseis Python 4 estão inoperantes. Esta é uma premissa falsa para todo o raciocínio do articulista. Eu vou só falar rapidamente aqui. Nós fizemos aquisição, e eu trouxe aqui recente, dos mísseis Meteor para médio e longo alcance para já os Gripens, e o IRIS-T também para os Gripens. Normalmente, as 3 armas básicas, né, de um caça, você tem os mísseis de médio e longo alcance, os mísseis de curto alcance,
né? E ali os canhões, né? Que são na linguagem popular, seriam as metralhadoras dos caças. E essa é a composição. E o que se tentou fazer entender, eu estou tentando ser o mais coloquial, tá, pessoal? Porque muita gente não acompanha muito os temas da defesa. Então, eu não vou usar termos muito técnicos. O que o pessoal tentou a entender é que os nossos caças F-5 são tão antigos que não valeria simplesmente a pena você adaptar esses novos equipamentos que são de ponta, tem matéria aqui sobre isso, nos F-5, mas pelo phase-out, ou seja, pela retirada desses aviões, existe um cronograma, né, de aposentadoria para os F-5, não valeria a pena, porque exige treinamento, custos operacionais, mas de forma alguma os F-5 não estão equipados, porque os seus equipamentos anteriores permanecem. Tá? Ou seja, na verdade, toda matéria, pessoal, pode ser construída com alguma tendência. E isso me incomodou nessas matérias do Defesa Net, foi o fato de elas terem uma conotação um pouco, vamos dizer assim, síndrome de vira-lata. Foi o que eu posso dizer, como se não estejam sendo feitos avanços. Né? Não está totalmente errada, mas o tom, a gente já tem tanta gente falando mal do nosso Brasil, nós não precisamos disso. E outra coisa, eu jamais aqui, por exemplo, como uma pessoa que trabalha, vou fazer uma análise de uma matéria positiva tentando dar uma conotação negativa para nossas provas. Não contribui. Não contribui. Tá? Como pode ser notado no texto, não que eu não seja imparcial, eu sou imparcial, mas eu vou exaltar aquilo que é bom. Né? A não ser que eu sinta que é algo que vai prejudicar o país. Nesse caso, não tinha nada a ver. Foi gratuito. Né? Neste caso, há sim interesse empresarial para que a FAB faça tal integração, exatamente como ocorreu na Tailândia. O assunto já foi estudado pela FAB e a decisão de não integrar o F-5 já foi tomada pelo alto comando. Vamos lá. O comando da Aeronáutica, disse que ia demorar um pouquinho, né? O comando da Aeronáutica finalizou os comentários citando o trecho da ordem do dia 12 de abril de 2021, quando assumiu o comando da FAB. Tá? Aí são aspas para o comandante da Força Aérea. Tenente Brigadeiro Batista Júnior. Sou um militar de meu tempo, atento à importância dos diversos meios de comunicação no objetivo de maior de manter nossa sociedade bem informada. Para que possa desenvolver sua análise crítica da atualidade, propor melhorias nas políticas existentes e aperfeiçoar a participação de cada cidadão. Nesse sentido, as portas da Força Aérea estarão sempre abertas para informar com precisão e oportunidade sobre nossas atividades cotidianas ou fatos excepcionais, mas dentro de uma relação profissional e respeitosa, mesmo que tenhamos, ao final, perspectivas diferentes sobre o mesmo mundo. O Brigadeiro Batista Júnior também reiterou que nenhum meio de comunicação sério precisará lançar mão de declarações em off, pois sua sala é o SECOM-SAE, que é o setor de comunicação, estando permanentemente disponível para que é possível ser informado. O que o Batista Júnior quis dizer aqui é o seguinte, achei muito esclarecedora a matéria, ela está recompilada aqui dentro do Pátria Digital com os devidos créditos, tanto ao Defesa Net quanto ao Força Aérea. E o que ele está dizendo aqui é um portal, é uma porta de acesso às Forças Armadas que está disponível para qualquer um de nós, que é o próprio setor de comunicação das forças. Eu, por vezes, lanço mão desse expediente. Às vezes eu acredito que, até por uma questão de velocidade, você quer dar uma notícia, você lance mão desse expediente, tá? Ou abra mão desse expediente. Mas é sempre importante quando o assunto for muito sensível. Tá? Agora, por outro lado, eu quero dizer o seguinte, que bom que ainda estamos numa democracia e que há o direito da resposta plena e ampla, e eu sempre coloco, e sempre colocarei o canal Pátria e Defesa, o portal Pátria Digital e qualquer um dos nossos veículos, né, até as nossas próprias redes sociais, à disposição das Forças Armadas Brasileiras, para que a informação definitivamente chegue nas pessoas. Aproveito, inclusive, para dar um recado à área de comunicação das Forças Armadas, a todas elas, que conheço, inclusive, a maioria, desde a parte do próprio Ministério da Defesa, cuja área, a abertura para isso se deu recentemente.
já no governo Bolsonaro, tive presente lá, à época, a convite do setor de comunicação, fiz uma reunião, inclusive presencial lá, e eles se colocaram à disposição, mas acho que seja importante entender que existe uma velha mídia que tem interesse, o pessoal castigado por toda a formação e doutrinação do passado, que não abre mão dos seus próprios princípios e preceitos. E existe toda uma área nova de comunicação que atinge efetivamente a maioria absoluta da população, que está à disposição e não é acessada. Fica valendo os velhos preceitos e as velhas patentes da velha mídia em detrimento daqueles que realmente alcançam a população. Cada fala do canal Pátria e Defesa aqui, cada colocação nossa, é muito vezes maior do que a maioria dos sites tradicionais que falam sobre o tema. E assim como outros portais aqui, outros canais da defesa na internet, ou no YouTube, ou nas outras redes sociais, no PatriaBook, no Facebook, no Instagram, enfim, tem muito mais alcance do que os velhos presságios midiáticos. E aí eu acredito que o pessoal tenha que abrir um pouquinho. Existe sim uma mídia especializada, com repórteres, jornalistas muito bem preparados ao longo dos anos, mas que deveriam, inclusive, compartilhar esses próprios conhecimentos e essa troca de informação com as mídias de maior alcance. Aí todo mundo sai ganhando. Sai ganhando as mídias, sai ganhando a Força Aérea e sai ganhando principalmente a população brasileira, que será alcançada com informações desse nível, das prontas respostas da própria fonte. Grande abraço aí a todos os meus amigos da Força Aérea Brasileira. Todos os meus amigos, olha, são inúmeros. Nem vou citar aqui para nem comprometê-los, né? Mas para todos, né? Da ativa e também da reserva, mas que nunca largam o seu sentimento em defesa da pátria, né? E que Deus abençoe os nossos 22 milhões, né, de quilômetros quadrados aí, a nossa dimensão 22 sob a responsabilidade da Força Aérea do Brasil. Vida longa, Fábio. Tá? Então, essa é a minha contribuição. Gostou dessa análise? Olha, dá like, se inscreve aqui, compartilha, chega junto, checa a tua inscrição aqui no canal Pátria e Defesa. Tem análise todos os dias aqui. Nós somos especializados em assuntos de geopolítica e estratégia, assuntos militares. Eu trabalho há 30 anos no segmento de segurança pública, privada e defesa. E já representei o país e represento ainda o Brasil em diversas searas, no Brasil e no mundo, com os maiores players mundiais. Olha, já seu amigo aqui participa dos fóruns de debate, né, dos conselhos de alto nível governamental entre o Brasil e Estados Unidos, Brasil-Rússia, Brasil-Suécia. Olha, na nossa relação com os BRICS, com alguns países na África, com muitos dos países na Europa e também na nossa América Latina. Um pouquinho de experiência aqui para compartilhar com vocês, tá? Dá like, se inscreve, compartilha. Vamos lá agora para o nosso chat conversar, porque tem muito assunto aqui. Se você ficou com alguma dúvida aqui, estou à tua disposição.